Olá, tudo bem com vocês? Pois é, hoje é terça-feira, dia 6 de outubro, e hoje nós vamos falar um pouquinho de uma questão que anda escassa. Escassa no mercado, ninguém está achando mais. Ninguém está achando. Tem gente querendo procurar em farmácia, em supermercado, ninguém está achando. O que será que eu vou falar? Alguém tem alguma ideia? Não? Então vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês de uma coisa. Vou mostrar aqui, hein? Vamos lá. Hoje, alguém já descobriu? Ainda não? Hoje nós vamos falar um pouquinho de paciência. Paciência que está tão escassa no mercado. Paciência que a gente não acha mais em lugar nenhum. A gente não acha mais com pessoa alguma. Por que isso, minha gente? Vamos falar um pouquinho, então, hoje da paciência. A arte de saber esperar. Então, quando a gente fala de paciência, me lembro muito, assim, crianças, né? Quando a gente fala de criança não ter paciência, é natural. Criança já está pensando no presente de Papai Noel, a criança mal saiu de casa, já acha que já chegou naquele lugar onde estava programada a viagem. Então a gente fala assim, cadê a paciência de uma criança? A paciência de uma criança, ela vai sendo adquirida. E a do adulto, gente? A paciência do adulto. A paciência do adulto já deveria ter sido adquirida, mas vamos conversar um pouquinho disso. Eu trouxe um trechinho pequeno de um poema do Mário Quintana, onde ele fala do tempo. E ele tem um pedacinho desse poema que fala assim: quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. E isso começa a dar até palpitação, né, gente? Como a gente é acelerado, como a gente já está querendo que, meu Deus, ninguém aguenta mais, vamos acabar com tudo. Como se a gente conseguisse ter tudo isso no nosso controle, na nossa mão, e não é bem assim. Então, todos os dias, a nossa paciência, ela está sendo treinada. Treinada e, por que não dizer, moldada para a gente aguentar esse tranco. Estou errada? Como é que está a tua paciência? Está difícil? A minha está meio complicado. Eu faço esse exercício diário, gente. Então, assim, isso me lembra que somos gente. E gente tem sentimentos. E gente está vivendo tudo isso. Então, estamos todos numa mesma tempestade. Talvez com barcos diferentes, mas numa mesma tempestade. Então, vamos aprender a tentar nos reequilibrar emocionalmente? Isso vai fazer muita diferença. Não só agora, futuramente também. Atualmente, né, o mundo imediatista, o mundo pandêmico que a gente está vivendo, o exercício da paciência se tornou imprescindível para a nossa saúde mental. Imprescindível por quê? Gente, se a gente não treinar, aprender a respirar, aprender a tolerância maior nos dias, todos os dias, realmente vai ficar cada vez mais difícil. Então, é um exercício, é uma gota por vez, mas é um exercício imprescindível para a nossa saúde mental. Quando a gente fala disso, no meio dessa agitação, a paciência é uma das virtudes humanas mais mal administradas. Por quê? Porque a gente nunca foi treinado a ser paciente. A gente foi treinado a dar resultado. Imediatismo. Então, assim, por que as crianças estão tão frágeis diante de tudo isso que está acontecendo?
Porque elas são o tempo inteiro estimuladas à competição nas escolas. Elas são o tempo inteiro estimuladas a fazer, a dar resultado. E aí, de repente, para tudo. Para tudo. Quem está em casa não sabe da minha lição, não sabe a forma que meu professor me ensina. E aí isso está criando uma angústia bastante grande e importante. A gente vive num mundo tão frenético que as informações estão assim, ó, em segundos estão se movimentando o tempo inteiro. Aí a gente fala, não, eu vou desestressar e vou para uma rede social. Gente, as pessoas mais observadoras vão perceber o que eu estou falando. Você abre uma rede social sua, a quantidade de vídeos, a quantidade de informações que não são as que você de repente gostaria de ter, a quantidade de propagandas é absurda e começa a te deixar mais impaciente ainda. Então a gente precisa. O mundo continua de uma maneira meio frenética. E aí, a gente está emperrando nossas engrenagens porque a gente não está conseguindo processar tudo isso da maneira tão rápida como era. E aí a gente começa. Bom, gente, dentro dessa dinâmica acelerada, se a gente entrar nessa roda viva, a gente vai começar a comprometer a nossa saúde física, nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. E isso é bastante sério. Quando a gente fala disso, vem aquela questão da paciência, né? O quanto a paciência ou a dose da paciência na minha vida vai fazer a diferença. Muita. Vai por mim. Eu dei aula muitos anos para criança quando eu era mocinha, né? E eu adorava quando a gente chegava e tinha algumas determinadas aulas que quem é professor vai lembrar, a gente plantava feijões, né, naqueles chumaços de algodão úmido, para a gente acompanhar o desenvolvimento de uma semente. Gente, a alegria que a gente via nos olhinhos das crianças era fantástica. Mas a falta de paciência era muito divertida, porque eu plantei hoje, amanhã já estava ali olhando, ver se já estava germinando, e era uma coisa meio maluca. Criança, ela está aprendendo. Agora, nós adultos, parece que voltamos um pouquinho para, sei lá, na infância, querendo que as coisas aconteçam tudo num piscar de olhos. E as coisas não são assim. Existe uma tal vacina, uma tal não, existem 4 vacinas sendo testadas. Quando será que chega? Quando será que chega? Gente, até a dosagem e a certificação de uma vacina, existe um tempo importante de testagem. E a gente está querendo pular. Vamos pular essa fase, que assim todo mundo já se vacina e a gente volta até a aula presencial. Eu adoraria, mas a vida não é assim. Tudo tem o seu tempo certo. Olha lá aquele barrigão. O barrigão que muitas de vocês vivenciaram durante a sua vida causava muito também falta de paciência em muita gente que queria que o bebê nascesse logo. Só que tudo na vida tem seu tempo certo. E não adianta a gente ficar frustrado, não adianta a gente querer ficar mais agitado. Tudo tem o seu tempo certo. Na vida tudo é assim. A gente que não parou para perceber. E aí a gente fala, então, gente, vou contar para vocês assim, essa falta de paciência no adulto, por questões óbvias, né, tá trazendo para a gente um comichão interno, uma impaciência, né? E essa impaciência está nos provocando ansiedade. Agora, imagina que uma pessoa que já é ansiosa, diante desse fato todo, como que está a ansiedade dela? Então, a ansiedade, ela está se
refletindo em vários pontos da nossa vida. Na nossa insônia, no nosso sonho, o sono torto, que dorme e acorda, na irritabilidade por questões mínimas, questões bobas, a gente já estoura, explode. Na dor de cabeça, que aparece, você não sabe de onde. No coração, que às vezes está acelerada. Na falta de ar, em função de tudo que a gente está vivendo. Às vezes a gente acha até que está com Covid, porque são tantos sintomas. Meu Deus, calma. Calma, que tudo isso pode ser apenas sintomas da tua ansiedade, que está vindo lá da tua impaciência, que está vindo da tua pouca paciência diante da vida. É um exercício, nós somos inteligentes. Se nós somos tão inteligentes, a gente tem que tomar a rédea da nossa emoção na mão, por mais difícil que seja. Quando a gente fala disso, a sociedade que a gente vive, ela sempre cultivou essa agitação, essa impaciência, esse ritmo frenético e esse estresse, porque é chique estar estressado, né? Dava um certo status falar, ela está muito estressada. Gente, estresse é doença, né? E ninguém quer ficar doente. Então, vamos lá, muita calma. Então, muita calma para a gente não entrar num círculo vicioso. A grande vantagem da maturidade é saber lidar melhor com tudo isso. É saber lidar melhor com a sua paciência. É entender o que está acontecendo com você. E aí eu pergunto, será que todos os nossos colegas, né, os nossos alunos, estão pacientes, esperando tudo isso acabar? Tenho a impressão que a maioria está, mas tem muita gente totalmente impaciente. Muita gente perguntando, mas quando é que vai voltar a aula? Mas não vai voltar a aula? Gente, não depende da gente. Tenha paciência. Já a gente não chegou à vacina ainda. Somos do grupo de risco. Muita paciência, vai chegar a hora. Claro que vai, mas não é hoje. Ter paciência significa esperar, suportar incômodos sem alterar o próprio humor. Finalzinho dessa frase é fundamental. Sem alterar o seu próprio humor. Então, assim, quando a gente fala disso, como é que está a tua relação com as pessoas que você, de uma certa forma, está convivendo? Se você está alterando demais o teu humor, tua paciência está lá, ó, sinal amarelo. Acho que está precisando de mais uma dosezinha. Gente, está todo mundo vivendo a mesma história. Está todo mundo respondendo a essa mesma história com maneiras bem difíceis, né? Então, algumas pessoas comeram demais, aumentaram peso. Outras travaram a boca, emagreceram. Outras estão parecendo a rainha das dores, de tanta dor no corpo, porque não está se movimentando, não está fazendo uma atividade física. Outras sem dormir, dormindo mal, com esse calor ainda. Então, assim, tudo acaba provocando o nosso humor. Então, olha lá, se a gente tem a consciência disso, opa, não vou me deixar levar por isso. E aí a gente começa a ter um controle maior das tuas emoções e das tuas sensações. Ao longo do dia, parece que a vida vai assim dando uma série de flechadinhas assim na nossa paciência. Uma dorzinha, uma leve enfermidade, esse calor que está absurdamente excessivo, né? O celular que não funciona, o trânsito. Gente, às vezes, coisas tão banais, que estão fazendo a gente perder a paz.
Eu fui no supermercado semana passada, entrei na fila e chegou uma senhora, assim, com máscara, toda paramentada, mas o nariz lá em cima, né? Dizendo que ela era procuradora de justiça e que tal pessoa estava na fila errada. Gente, na atual situação da carteirada, sinal que o estresse está assim, ó, um passo de explodir. As pessoas, se bobear, estão discutindo por besteira. Então, olha lá, essas adversidades estão fazendo a gente perder a nossa paz. Em todas essas ocasiões, liga o botão da paciência, tá bom? Pensou que fosse falar outra coisa, né? Mas liga o botão da paciência, ok? Isso vai fazer muita diferença. Paciência significa ter autodomínio quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Quem é que imaginou? Quem, me fala, quem imaginou que em pleno mês de outubro estaríamos nesse estado? Quem imaginou? Ninguém. Ninguém. Quantos de vocês tiveram que adiar seus planos? A viagem tão merecida, né, para se divertir um pouco mais, aquela semana para desestressar. Quantos de vocês? Quantos de vocês não aguentam mais ir da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, etc? Estamos todos na mesma tempestade, não é? Então, assim, ser paciente é tentar ser sereno e tolerante frente a essas banalidades que a gente anda vendo por aí, né? Frente às nossas dificuldades. Então, assim, a gente está olhando para um copo. Quando você foca nesse copo, tenta enxergar esse copo de uma maneira assim, está um pouco cheio e não está vazio, né? Quando eu falo isso, a gente às vezes precisa mudar o foco da nossa vida, o foco das coisas para não perder a paciência tão esperada. Sabe que paciência é um sinal importantíssimo de que a gente tem inteligência emocional. Eu estou terminando um curso agora, depois eu vou mostrar para vocês. A gente vai ter aulas muito legais sobre isso. Inteligência emocional é uma habilidade que a gente consegue treinar. Então, quando a gente treina e a gente começa a diferenciar o que vale a pena esperar e o que não é tão importante. Então, a gente começa realmente a tomar ciência de quanto eu cuido das minhas emoções e quanto precisa de muito para me tirar do sério. Olha que delícia. A gente chega lá. O tempo faz parte da vida. Faz parte da vida. E quando a gente olha para um calendário e a gente vê lá, meu Deus, dia 6 de outubro, puxa, passou rápido demais, eu nem percebi. O outro já vai pensar, nossa, daqui a pouco já é Natal. E o outro já vai pensar, nossa, eu não vou nem conseguir reunir meus filhos no final do ano. De novo, calma. Um dia por vez, combinado? Vocês vão ficar com isso na cabeça o tempo inteiro. Se eu pudesse dar um conselho, se eu pudesse, eu diria para você, não se preocupe com os problemas de ontem e nem com os de amanhã, porque os de ontem já estão andando. Os de amanhã eu não sei. Aprende a viver o hoje. Aprende a não fazer plano tão extenso. Aprende a viver com metas mais próximas a gente. Viva o hoje, mas viva de uma maneira intensa e maravilhosa. Não fica deixando para amanhã. Então a gente fala que essas coisas todas acabam modulando as nossas emoções. Quando eu falo para viver o hoje, é aprender a ver a beleza da vida hoje.
a beleza das coisas que estão ao seu redor hoje. É falar eu te amo hoje. É abraçar quem você pode abraçar hoje. É ligar para dizer que está com saudades hoje, né? Tem coisas que a gente pode viver imensamente. Por exemplo, o dia de hoje. Vai passar. Acredite. Quando eu falo vai passar, porque a gente já passou por tantas, não passou? E achava que aquilo não ia acabar nunca, e não passou? Tem gente que está falando assim, meu Deus, esse ano, tudo aconteceu esse ano, tudo de ruim aconteceu esse ano. A minha vida virou de cabeça para baixo esse ano. Eu não fui viajar, eu estou sem dinheiro, eu estou isso, eu estou aquilo. O que mais falta acontecer? Gente, muda essa sintonia. Muda essa sintonia. Agradeça todas as coisas boas que te aconteceram até hoje, não é? E acredite, tudo isso vai passar. Tenha paciência. Esse é um exercício de doses homeopáticas. Aprenda a ter paciência, um pouquinho por vez. E ser paciente não é ser bobo, não. Ser paciente é ser inteligente. É desenvolver a sua inteligência emocional. Enfim, como um último conselho, né, se a gente pode dizer, e brincando um pouquinho com vocês, a gente pode dizer, inspira, respira e não pira. Eu brinco bastante com essa frase, mas a gente fala assim, gente, é o que nos resta. Hoje é realmente tentar manter a nossa inteligência da melhor maneira. Eu trouxe para vocês um trechinho de uma música chamada Paciência. Quem conhece o Lenine, um grande compositor, eu gosto muito das composições dele, mas tem tudo a ver com isso. Vou tentar pôr aqui, vamos ver se a gente vai conseguir ouvir? Olha lá. É só um trechinho. Tenta ouvir a música, pode fechar o olho. Aproveita esse tempinho. Presta atenção na letra. Até quando o corpo pede um pouco mais de calma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a cultura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. E aí eu falo para vocês, um pouco mais de paciência, combinado? O que temos para hoje são as nossas aulas virtuais, nossos contatos ainda virtuais, pelo telefone, por vídeo. Não deixa isso para depois, né? Curte isso, é o que a gente tem para hoje, não é? Então, curte isso da melhor maneira. E muita paciência e fé. Porque eu aprendi na minha vida que sem fé não se vai a lugar nenhum. Tá bom?
Fiquem em paz. Um beijo grande e muita paciência, tá bom? Tchau, gente. Até mais.